na minha opinião, quem tá ali organizando uma prova de triatlon ou uma corrida de rua, obrigatoriamente tem que ser um praticante. Tem que ser um praticante. Cara, de novo, a gente mescla teoria e prática. Mas se um cara for só teórico, meu amigão, ele não vai entender o que na prática o atleta, o nosso cliente precisa, né? Então, assim, eu vejo que faz toda a diferença. Não tem como você entregar uma experiência espetacular para 50 mil pessoas. É físico o problema. Dá um exemplo do Rio, 70.3 do Rio. Abrimos inscrições, fechamos em 3 horas. Ficaram de fora pelo menos 500 atletas. A gente poderia abrir mais 500 vagas? Poderia. Deveria abrir? Não deveria. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente abriu mão de uma receita muito importante com esses 300, 400, 500 atletas que ficaram de fora, mas a gente não abriu mão da entrega. Sports Lovers. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Sports Lovers. Eu sou Everton Alemão, CEO e fundador. Estou aqui com os meus amigos Thiago. E hoje eu tenho aqui um cara sensacional que detém a marca aqui no Brasil da segunda tatuagem de marca mais feita no mundo. Bem-vindo, Galvão. Obrigado, eu dispenso valeu. a apresentação, mas como é que você se apresenta, Galvão, para quem nunca te ouviu? Cara, eu sou um apaixonado que está à frente dessa jornada chamada Ironman Brasil há 25 anos e triatleta, né, desde 94. E realmente a gente é movido a desafios e o Ironman é um desafio danado você poder realizar aqui no Brasil, modéstia à parte, com a excelência que a gente faz, uma prova desse tamanho, né? Levando em consideração que essa questão cultural, esses entraves que a gente normalmente não vê fora, né? Nos outros 4 cantos, os outros 4 continentes. Aqui no Brasil a gente tem muito isso. Então eu sou um cara apaixonado que está à frente, junto com a nossa equipe, dessa jornada linda, espetacular, transformadora, chamada Ironman Brasil. Show. Não, e eu vou falar uma coisa pra você. Eu conheci o Galvão quando eu tinha 13 anos, cara. E ele, ou seja, 25 anos aí de você fazendo isso aí, viu, Galvão? E um cara apaixonado. Eu sempre achei legal, porque ele nunca quis fazer o Ironman só por fazer o Ironman. Ele queria fazer porque tinha um propósito por trás, né? É isso. É isso. Um desejo, assim, de... Cara, a gente sempre que busca fazer alguma coisa tem que ter por trás um propósito muito claro, né? E no nosso caso, no meu caso especificamente falando, foi o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas através dessa plataforma, né? E o Ironman tem essa característica de transformar vidas, né? E unir pessoas. Então acho que, enfim. Mas como começou isso aí? Porque todo mundo conhece hoje o Galvão do Ironman, tá? Mas eu sei que tem história pra trás aí, Tem mercado muita, financeiro. Muita. Eu quero saber disso aí. Cara, eu trabalhei dos meus 17 aos 30 no mercado de capitais. Eu comecei como auxiliar de pregão na extinta e saudosa BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Hoje é a B3, consolidada B3. Cara, e eu desde muito cedo já fazia muito esporte. Eu comecei jogando polo aquático com 4 anos de idade. Joguei até meus 18. E sempre fui muito competitivo. E o esporte sempre, desde muito cedo, me ensinou a ter disciplina, me ensinou a ser um cara regrado, me ensinou a ser um cara realmente focado. E aí, quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu já vi que era um paralelo imediato essa questão da disciplina, do foco, né, do cuidado que você tem que ter, do planejamento que você tem que ter para, enfim, aplicar isso na vida real. E aí eu fui morar em Chicago em 94 para 95. Fiquei 1 ano e meio lá em Chicago, trabalhei nas 2 maiores bolsas do mundo de mercadorias e futuros financeiros. Quando eu voltei, eu de Chicago, eu já comecei a fazer triatlon, 94 para 95. Então tem quase 30 anos esse ano. E eu via que o triatlon tinha esse viés, né, de ser um movimento que você tinha que ter, obrigatoriamente saber fazer as 3 modalidades juntas, conectadas com as transições. E naquela época, em 97 para 98, o Brasil já tinha o Ironman aqui no Brasil, né? Que era realizado lá em Porto Seguro. E uma vez eu ouvi, enfim, que nunca no Brasil uma prova de Ironman pudesse colocar mais do que 300 pessoas.
E a gente é movido a, né, Desafio. a desafio, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando eu fiz, antes de fazer 30 anos, eu estava independente financeiramente, no que era a minha percepção do que ser independente, que é muito relativo, né? Uhum. E depende da idade também. Exato. O que é um cara independente aos 30 anos de idade? Exato, então, né, independente que tem um avião particular, Exato. não vai rolar, mas para minha percepção que era ser independente, dinheiro é uma commodity, né, que se ganha e se perde, né? Então eu resolvi buscar algo que realmente tivesse esse propósito de mudar a vida das pessoas através do esporte. E aí foi uma conjunção aí de fatores que a gente fez um grupo muito forte. Fomos para os Estados Unidos, né, tentar buscar essa licença e operar ela de uma maneira, segundo a gente, uma maneira que fosse adequada para o Brasil. Então, cara, deu certo. A gente conseguiu a licença para operar o primeiro Ironman sob a nossa gestão em 2001. E a primeira providência que a gente fez, imediata, foi migrar de Porto Seguro. A gente sabia que tinha que tirar a prova de Porto Seguro. Porto Seguro é um lugar maravilhoso, mas não para fazer arrisco dizer, nem maratona. Né? Um 5 e 10K, eventualmente, triatlon de curta distância, eventualmente, mas você não tem estrutura, você não tem leito, você não tem infra, você não tem staff, as condições climáticas não são as mais adequadas, você tem uma malha aérea reduzida, então é um somatório de indícios que Porto Seguro não era uma praça adequada para se fazer um Ironman. Então a primeira decisão que a gente tomou foi migrar a prova de Porto Seguro para algum lugar. A gente tinha 3 lugares mapeados e a gente escolheu Florianópolis pelo fato de ser uma capital, né? E a gente enxergou que Floripa reunia todas as condições de você começar a virar esse jogo. Tanto é que no primeiro ano de Ironman Brasil, sob a nossa gestão, a gente colocou quase 600 atletas. O dobro do que falaram que seria impossível. Então, assim, foi um começo promissor, com muitos desafios, né, culturais e etc. E a gente acreditou muito. Os 4, 5 primeiros anos de Ironman Brasil foram duríssimos, até o lançamento do novo circuito, que foi o meio Ironman no 70.3 em 2006. Essa foi a virada, na minha opinião, de jogo para o esporte como um todo. Antes de você falar da virada, você falou um pouquinho nos bastidores aqui, a gente falou, vamos trazer esse tema. Como foi convencer os gringos de trazer a franquia para o Brasil? Ainda mais do que trazer, era deixar a licença na mão dele. Porque na assim, verdade, imagina isso, né? A gente fez, como eu mencionei, a gente fez um grupo muito coeso, um grupo forte, onde tinha eu, que tinha não muita experiência nesse mercado, mas com esse propósito de me dedicar 100%. Mas já fazia triatlon também. Já fazia triatlon. Tinha o pessoal da Track and Field, né? A gente tinha o Ken Glah, que no nosso meio do triatlon é um cara muito respeitado. Ele já foi top 10 do Havaí várias vezes. Tinha o Núbio que é o fundador do Troféu Brasil e do Triatlon Internacional de Santos, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência. Então, o nosso pacote, a gente conseguiu mostrar para os gringos que poderia ser um pacote vencedor, né? Porque a gente estaria 100% focado em operar e desenvolver e gerenciar o Ironman aqui no Brasil do jeito que deveria ser. Cara, e deu certo. Eles acreditaram. Hoje nós somos os licenciados mais antigos da franquia do mundo. Já passou por vários CEOs lá fora e... Exato. Eu tô no 4º CEO. Exato. Bem lembrado, alemão. E, cara, e lidar com um americano, cara, assim, é peculiar, né? Porque eles são duros, são muito corretos, mas são duros e exigem, né, padrões de entrega que a gente já do início mostrou que poderia oferecer. E que são padrões inegociáveis, né? Então, assim, hoje, para vocês terem uma ideia,
As nossas provas aqui no Brasil são as mais bem avaliadas do mundo. Os caras têm NPS 89 9, de NPS. A empresa Nota melhor máxima. ranqueada aqui no Brasil de NPS é 84. Então, assim, e a média, por exemplo, de um Ironman de NPS mundo é 56. Nossa, é muito baixo, 56. E vocês sabem que o NPS, para quem mexe com prestação de serviço e ou produto, é o indicador. Sim. Né? Como é que a pessoa está te avaliando enquanto prestador de serviço ou produto? Uhum. E se ele vai te promover, Net Promoter Score, é a sigla de NPS, se ele vai te promover para outros. Então, realmente, a gente chegou num patamar, que foram 25 anos, a gente ali na ponta, que agora o nosso desafio é se manter ali. Sim. É o que eu sempre falo com a minha turma. Falo, olha, pessoal, parabéns. Cada evento a gente é avaliado no mundo, não só os nossos, né? Todos os Ironmans, os 70.3 no mundo, são avaliados independente, né? A gente não tem ingerência nenhuma nessa questão, inclusive na formulação das perguntas que os atletas recebem pós-evento. Isso vai para os Estados Unidos, é compilado lá e depois a gente recebe. E, cara, eu sempre falo, olha, pessoal, a nossa missão aqui, o nosso dever aqui é manter essa régua lá em cima, é manter essa entrega, porque é do ser humano acomodar. É um minuto. Tipo, sou O cara. né, o cara, nós estamos aqui e relaxa. E aí, meu amigo, é o começo do fim. E como foi essa virada que você falou aí, que 70.3, você falou? Cara, eu acho que até o primeiro Ironman no mundo aconteceu em 78. Né? O primeiro triatlon no mundo aconteceu em 74 para 75 em San Diego, na Califórnia. Primeiro Iron em Oahu, né, em Honolulu. Depois, em 1980, eles migraram a prova para Kona. A partir de 81, começaram a pensar num circuito mundial com provas classificatórias pro Mundial, que seria sempre no Havaí. E daí foi, né? Pra vocês terem uma ideia, em 2000, quando a gente pegou essa licença para executar em 2001 o primeiro, faziam parte desse circuito mundial 42 provas. Se você jogar isso 25 anos para frente, 2025, hoje são 44 provas. Ou seja, ele se mantém ali. Por quê? Porque o Ironman por si só, ele é limitante. Sim. É outra prateleira, né? Em todos os sentidos. Para organizar, para treinar, né? Você tem que ter obrigatoriamente mais tempo, por mais disciplinado que você seja, e você precisa ser. Não tem conversa, você tem que ter uma carga horária que eventualmente vai te comprometer, né? Nos seus afazeres, hora profissionais, hora pessoais, etc. E aí a grande sacada que eu falo, até de 78 a 2006, quase os primeiros 30 anos, era só o Ironman Mundo e a gente com o Ironman Brasil. O full. 3.800, 180 e 42 de corrida. E aí eles tiveram a baita sacada de criar um novo circuito mundial. A gente participou desse processo, eles não queriam dar o nome de meio Ironman, porque remete à metade, né? Enfim. E aí tiveram a sacada de colocar o 70.3, que nada mais é que a somatória das distâncias 1990 de pedal e 21 de corrida, dá 70.3 milhas ou 113 quilômetros. E aí pegou, né? Não deixa de ser um baita desafio, porque o tempo limite de um Ironman 70.3 é 8 horas e meia, o tempo médio de quem termina um 70.3 é 6 horas e 25. Boa. Tempo médio. Então é mais que 2 maratonas, Apertado, um cara ali competitivo. Então assim, e hoje, depois de quase 20 anos, né, mais de 20 anos, não, ano que vem 20 anos da introdução do circuito 70.3, esse ano são 130 provas no mundo. Somando o full. Não, só de só 70.3. 130 provas e 40, as mesmas, Sim, as 40, mesmas. 42, 45, não passa de 45. Então mostra que o 70.3 realmente foi o caminho para você difundir esse lifestyle, né? essa plataforma do triatlon de longa distância.
Eu não tenho dúvidas com relação a isso. Então, tanto é que aqui no Brasil a gente tem 5 70.3, buscando uma sexta praça, que é uma tarefa super difícil. As pessoas não entendem o quanto é difícil. Faz mais um. Não é assim. A gente acredita que tem espaço para ter um sexto 70.3 aqui no Brasil. A gente ainda para 2026 não é descartada a possibilidade, mais provável para 27. Então isso mostra que realmente consolidou-se esse movimento Ironman, na minha opinião, com a adição do 70.3. E, Galvão, você falou uma coisa sobre a organização também aqui mais cedo pra gente, que foi sobre como escolher as cidades. Então, quando o pessoal fala assim, coloca mais uma aí, Galvão. Quais são os critérios hoje que você avalia, por exemplo, esse sexto Ironman? O critério... Perdão, 70.3. 70.3 ou Iron. Só, na verdade, a gente ter, além do investimento por parte da praça, ora municipal, ora estadual ou os dois, não adianta nada você ter um compromisso financeiro da praça que quer receber um 70.3 ou um full, se você não tiver antes a viabilidade técnica. Tá. Né? E é muito difícil você conseguir casar a água com a transição, com o pedal, com a transição e com a corrida. É muito difícil você casar isso. Tanto é que das nossas 5 provas de 70.3, aqui, a gente tem 2 delas com 2 transições. Que foi o único jeito que a gente achou. Quais são, Galvão? Rio e Aracaju. Tá. São 2 transições. Então, assim, é muito difícil você conseguir. Primeiro você tem que ver se a praça tem leito suficiente. Nós estamos falando aqui numa prova com 1.500 atletas, não são 1.500 pessoas, são 6.000, 7.000 pessoas. Que o Ironman tem esse viés de você trazer 4, 5, 6, 7 pessoas junto, né? Então, primeira caixinha que a gente tem que checar para ver se tem viabilidade de infra-hoteleira. Depois a questão de staff, né? A questão de condições da via, né? Se o asfalto tá bom, se não tá bom, né? Lembrando que a gente faz prova com as bikes com pneus super finos. Depois você tem que ver a condição de aeroporto, né? Malha aérea, né? Então é uma somatória de coisas que geralmente o gargalo é o pedal, né? A gente não consegue achar os 90 ou 180 quilômetros. Pior ainda no caso do Ironman. Então assim, mas é um desafio. A gente tem 2 cidades que tem um baita potencial para serem a sexta prova de 70.3 aqui no Brasil, e a gente está acreditando ainda que para 26 consiga. Mas é um desafio. Uma das duas. E só para dar o spoiler, seria Sudeste, Centro-Oeste, onde seria que ficaria? Sul ou Sudeste? Sul ou Sudeste. Que legal. Sul ou Sudeste. Que também para vocês acho que é mais. Vocês já tem algumas provas, né? São Paulo, Floripa e Rio. Aqui, legal. E é engraçado ver esses critérios, porque você olha, por exemplo, a praça nos Estados Unidos, staff voluntário. Esse é um ponto, Lemão, que você trouxe, que você já começa a ver o quanto é mais difícil aqui no Brasil você colocar um negócio desse de pé. Esse ponto é fundamental. Todos os nossos staffs são remunerados. Todos. 100%. 100%. Na prova de São Paulo eu tava fazendo, até o pessoal que fica, o pessoal médico que fica... Não, ali acho que tem uns voluntários, né? Ali é voluntário, mas Mas é bem menor. Tirando a parte de chão, de prova, é tudo remunerado. E aqui é uma questão cultural. Nos Estados Unidos pode ter um monte de defeito, mas nesse caso os caras dão aula. Essa questão do voluntariado, né? Da importância de você servir a comunidade. Então, lá as provas, você tem uma fila de espera de pessoas que querem trabalhar de graça nos eventos. Então é um negócio fantástico, você não tem esse problema. Aqui no Brasil, além de você ter que pagar o staff, você tem uma quebra de média de 20% a 25% de quebra. Choveu? Não, exato, o cara não sai de casa. Caramba. Então, o comprometimento é muito menor. Então isso é um baita...
baita ponto importante e sensível. E eu acho também a questão da capacitação para manter o nível de prova que vocês entregam também deve ser, tipo, absurda, né? Tipo, A gente tem... Por isso que é importante a gente, teoricamente, as federações, né, estaduais de triatlon, essa função de você capacitar um árbitro, por exemplo, não é nossa função. Mas muitas vezes a gente acaba treinando o árbitro. Sim. Porque a federação... Isso não é nem, entre aspas, não é nem culpa da federação. É culpa do modelo federativo aqui no Brasil que não funciona. Não funciona. Como é que é lá nos Estados Unidos? Pegando o gancho que, né, o triatlon nasceu nos Estados Unidos, né, é um esporte oriundo da América e eles dão aula. Né? Como é que é lá? Você só tem um órgão, que é o USA Triathlon, que ela rege o triatlo no país. Você não tem confederação e federações. Então você não precisaria ter... duas instâncias. Não precisa, teoricamente. Né? Mas o modelo federativo aqui no Brasil, na minha leitura, não funciona bem. Então, assim, esse papel de capacitação, por exemplo, de árbitros, deveria ser um papel da federação local. Mas muitas vezes por falta de braço, por falta de apoio financeiro, por falta de seja lá qual for o motivo, eles não têm um quadro, por exemplo, de árbitros. Então a gente vai com a nossa equipe 2 semanas antes do evento, faz um recrutamento e treina, e está longe de ser uma situação ideal. Mas é isso. E com a volta dos prós? Cara, isso mudou na organização? Não, na organização nada. Na verdade, nada. Não. Mudou o cenário do triatlon brasileiro, não tenha dúvida, né? Agora eles passam a ter boas provas, eles passam a ter calendário, eles passam a ter visibilidade, eles passam a ter recorrência. Então era o que faltava. E aí eu quero deixar... sempre eu expresso aqui o nosso agradecimento ao Instituto Arjon, que foi o link para que essa volta da premiação em todos os nossos eventos até 2029, com mais ou menos R$1 milhão por ano, é oriunda dessa nossa parceria que o nosso amigo Thiago Vinhal fez, né, essa aproximação que o Vinhal fez conosco e com o Instituto Arjon, que o presidente é o João Guilherme e o dono do instituto é o João Paulo Cavalcante, que são pessoas maravilhosas, são pessoas que têm um alcance, pensando no bem-estar, pensando na responsabilidade social, pensando no bem que o esporte proporciona, nesse efeito transformador do esporte como um todo. Foi realmente um fato marcante para o triatlon, não tenha dúvida, brasileiro. E aproveitando que você citou o Instituto Arjon, enfim, como que as marcas estão vendo agora o Ironman, como essa plataforma de engajamento, como que isso está chegando para vocês agora? Tipo, você que há 25 anos trabalha isso. A gente brinca que a gente está sempre no processo contínuo de rodagem de bolsinha, né? Então, e não tem jeito, você conseguir um patrocínio, independentemente da área, é uma tarefa árdua, é uma tarefa, por mais bacana o que você pode proporcionar para aquela marca, para aquela empresa, você compete com muita coisa, né? Muita coisa. Então é uma tarefa indigesta você correr atrás de parcerias. Eu não gosto de usar muito a palavra patrocínio, mas enfim, de patrocínio, de parcerias para a nossa plataforma. Mas nos últimos de 3 anos para cá a gente tem conseguido trazer bons parceiros que estão enxergando essa nossa plataforma como um complemento ao que ele já faz no que tange comunicação, no que tange posicionamento, no que tange estar associado a esse movimento. Então a gente tem hoje parceiros super importantes em várias categorias e várias exposições e vários momentos.
Então, assim, a gente está para o ano que vem já costurado um novo parceiro, que eu não posso falar ainda, que vai ser espetacular para o nosso esporte. Contrato de 3 anos, o que também nos dá mais tranquilidade, mais fôlego, né? Mais fôlego, mais segurança para poder continuar nessa nossa jornada, né? Então, na verdade, o parceiro privado é uma das feições que compõem esse quebra-cabeça, né? Sim, então, assim, mas a gente está agora, nesse momento, a gente está em setembro, já esses próximos 60 dias são cruciais para, ora, trazer novos parceiros, ora, renovar os que estão na casa, né, ajustando, ouvindo. Eu sempre brinco que a gente tem que ficar sempre rouco de ouvir, né? Ouvindo o que a gente pode melhorar, o que a gente pode entregar, o que não foi bom, né? Erros e acertos, e tentando sempre maximizar. E é duro você tentar medir esse retorno, né? Super indigesto, porque imagina, diferentemente de uma arena, vamos pegar um esporte aqui, vôlei de quadra ou futsal. Você está numa arena 100% controlada, né? Você pensando em direito de televisão, né? Você está ali, você tem aquela regrinha que eu questiono muito, né? Quantos segundos, secundagem, minutagem, e aí? O que isso vai fazer o cara, né? Então, assim, mas enfim, a gente tem essa missão aí de trazer bons parceiros que tenham essa identidade com o que a gente faz, estejam em voga com esse nosso propósito de transformar vidas, unir pessoas através do Ironman Brasil. Então, Galvão, aproveitando falando de marca, a Sports Lovers acho que tem essa a gente também é uma plataforma que conecta os especialistas, os criadores especialistas, gente, personal trainer, nutricionista, com as marcas. E aproveitando que você está aqui, qual o tipo de marca ao longo desses 25 anos teve essa relação de parceria com vocês, e o que uma marca espera, ou o que o Ironman ou o circuito Unlimited, porque tem o 3-Day também, que eu acho que foi maravilhoso. Eu fiz todas as provas de vocês já. É desproporcional, é muito legal fazer. Então, essa plataforma Unlimited, que tem o Ironman, que tem o 3-Day, que tem o 70.3, o que ela oferece para as marcas? Ou por que uma marca buscaria essa plataforma Unlimited? Cara, eu acho que fundamentalmente ela busca, acho que no nosso entendimento, é estar alinhado ao nosso propósito, né? Eu acho que fundamentalmente é isso. E qual que é o nosso propósito, sem querer ser repetitivo? É transformar vidas, né? Mas você não pode se esquecer que no final do dia você tem que ter uma entrega que seja condizente àquilo que você está se propondo a fazer, né? E a marca, ela deposita em nós uma baita confiança, né? Porque, cara, ela tá conosco ali e a gente realmente, caso não entregue, aí volta a história do NPS, né? Caso a gente não entregue com a mais absoluta excelência na ponta, ele tem todo o direito de não gostar ou de eventualmente questionar essa parceria. Então, quem está conosco, sem dúvida, todo esse pessoal que está conosco busca oferecer uma experiência para o nosso cliente, que é o triatleta, e que você consiga linkar, né? Por que eu vou apoiar, ou no caso nosso cliente, o triatleta, por que eu vou ser cliente de um banco X se o banco Y está apoiando o que eu mais amo fazer, que é triatlon, por exemplo, né? Por que eu vou consumir um produto que eu tenho um similar, né? Porque hoje em dia você não tem nada que o cara seja único, né? Você tem pouca coisa, né? Acho que quase nada. Tirando os Ironmans, pouca coisa. Exatamente, é isso aí. Porra, não podia deixar quicando, né? Porque isso aí você não pode comprar, amigo. Porra, então, mas, cara, então assim, por que a gente tenta passar essa percepção, né? Por que eu vou consumir um produto que eu tenho um similar, que me entregue tal experiência, ou tal serviço, ou tal, se eu posso ter a mesma coisa de um que esteja apoiando o que eu mais amo fazer, que é esse meu lifestyle, né? O Ironman é um estilo de vida,
Então a gente busca isso também, oferecer para quem está conosco nesse ecossistema, isso. Então, assim, e de novo, a gente tenta ao máximo ter a tal da conversão. É um desafio danado, né? Porque, enfim, a gente tem que sempre olhar e tentar entender como é que você chega nessa conversão, né? Porque colocar a prova de pé, a gente sabe colocar, modéstia à parte, como ninguém. Agora, fato. Isso eu falo porque eu é fato. Eu sou bom, triatleta. E é bom que você fale isso, porque é isso mesmo. Cara, eu não sou tem nada triatleta, igual no Brasil. eu faço prova fora, no mundo. É que eu nunca fiz um mundo Cara, fora. eu não posso fazer as nossas provas, né? Tá trabalhando? Não dá. Eu tô ali na labuta e eu gosto de estar na linha de frente ali. Eu faço questão de estar na linha de frente. E não dá. A semana do evento é uma semana tensa. Eu já tô com um frio na barriga aqui, porque daqui a 10 dias tem o Ironman aqui em São Paulo, 70.3. A partir da segunda semana que vem a gente já dorme. Não dorme. Não, literalmente. Porque, pra vocês terem uma ideia, trabalhando na nossa prova do 70.3 São Paulo, vão ser mais de 900 pessoas trabalhando. Staffs remunerados. Então, cara, é uma responsa. A gente planeja. A gente tem várias reuniões pré-evento, a gente faz reuniões pós-evento, identificando o que não deu certo, mesmo que... Porque a gente depende de muitas variáveis absolutamente não controláveis. Incontroláveis. Não controláveis. Então, a cada debrief que a gente faz pós-evento, cara, a minha lista é sempre gigante. Aí, junto com a lista, aí a gente faz um compiladão, fala, ó, isso aqui a gente precisa corrigir. Mas novas ocorrências virão. Isso é natural do processo. Então, assim, eu não posso fazer nossas provas, até poderia, mas não dá. Então, eu faço prova fora. Então, eu já competi, enfim, vários países do mundo, Alemanha, Havaí, aqui América do Sul, Colômbia, Punta, Panamá, Áustria e por aí vai. E eu tento trazer lições aprendidas do que a gente está fazendo melhor que eles, né, que a gente possa implantar aqui, o que eles estão fazendo melhor que a gente, que pode ser implantado aqui, né? Pé no chão, mas eu vou falar para vocês, a gente está muito à frente. Sim. No quesito experiência, no quesito... Então você pega as provas dos Estados Unidos, por exemplo, você perguntar, funciona? Funciona, mas é o básico do básico. É o roots, assim, uma prova de 3-day, nossa, é tão ou mais bem organizada que um 70.3 lá, sem brincadeira. Então, assim, isso a gente não abre mão, é aquela caixinha do inegociável. Né? Então a gente busca oferecer isso. Então, realmente uma experiência única e uma baita entrega no final do dia. E você falou que você compete em vários lugares do mundo, enfim, que é triatleta também. Qual que é a importância de você viver e ser um triatleta e para produzir uma experiência dessa? Eu acho que faz toda a diferença, cara. Eu falo isso com propriedade. Me dá muito mais propriedade para estar ali na ponta dos nossos eventos, né? E enfim, a gente tem as caixinhas, né, de triatletas. Tem o atleta elite, o profissional, você tem o amador que está ali só para terminar, que é 94%. O profissional é 1%, e você tem outros 4 ou 5% que são os que buscam uma vaga. E eu tô nesse grupinho aqui. Sou melhor que ninguém, mas eu entendo que o cara, se o cara quer performar, eu sei exatamente o que o cara precisa para performar. Então, assim, eu vou pro Mundial agora em Marbella, de 70.3, em novembro. Você vai competir? Vou. Aê. Eu classifiquei no Panamá. Então, assim, cara, me dá muito mais propriedade e eu acho muito importante isso. Né, eu acho que, eu posso, de novo, né, a minha percepção é a minha visão. Na minha opinião, quem está ali organizando uma prova de triatlon ou uma corrida de rua, obrigatoriamente tem que ser um praticante. Tem que ser um praticante. Porque, cara, de novo, a gente mescla teoria e prática. Mas se um cara for só teórico, meu amigão, ele não vai entender o que na prática o atleta, o nosso cliente precisa, né? Então, assim, eu vejo que faz toda a diferença. Independentemente de performance. Sim, faz toda a diferença. E isso que você fala é forte, mas uma palavra que você repetiu várias vezes aqui. Várias vezes. Você assim, o Ironman é uma plataforma que transforma vidas. Por que o Ironman transforma a vida?
Por que o Ironman se tornou... Eu sei essa resposta, mas qual que é a sua perspectiva disso, assim? Cara, eu vejo, Thiago, que o Ironman, por que ele é esse movimento tão transformador? Porque, lembrando que a pessoa que se dispõe a fazer um negócio desse, ela não é obrigada a fazer, né? Ela tá ali porque ela quer. Mas o mais importante, eu acho que ela quer se desafiar. E eu acho que o Ironman e o 70.3 é um baita desafio, né? Então, por que é tão transformador? Porque para ela chegar, a gente sempre fala que a linha de chegada é só o começo. Porque para ela chegar ali, ela passou por um processo, por um ciclo, que obrigatoriamente a pessoa teve que ser disciplinada, focada, com planejamento, com resiliência, com rotina, com constância. Então, por isso que é transformador. Tem muita gente que não tem nenhuma dessas... Eu só elenquei 6 aqui, tem mais de 20. Se ela não tiver esses pré-requisitos, meu amigão, não vai estar alinhando para largar num 70.3 ou num full. Por isso que é tão transformador. Então a gente recebe, mas assim, o que me mantém ainda super motivado, mesmo depois de 25 anos, e eu tô ficando velho, né? Tô com 56. Tá novinho. Porra. Mas é justamente você ficar numa linha de chegada e você ver na prática isso que eu tô falando. Aquela pessoa ali, independente se vai fazer num 70.3, 4 horas sub 5, 6, 7 ou 8 horas e 29, que é 1 minuto pro limite das 8 horas e 30, aquela pessoa ali teve uma baita jornada para estar ali. Então isso que nos motiva, isso que nos alimenta e que nos faz a gente seguir, né, com essa maluquice controlada que é o Ironman Brasil, né? Imagina as histórias, né, pô, que você deve ouvir. Muito. Eu ia falar Mas exatamente. Mas qual é uma história, assim, recente, que você falou assim, pô, Cara, foi transformadora, assim? História recente agora no 70.3 do Rio, a gente não sabia, a gente abriu lá o Ironman Village, né? Lembrando que todos os nossos 6 eventos, ou 7, a gente tem o Ironman Village, que no caso do 70.3 funciona de quinta a domingo, e no Ironman Full funciona de quarta a segunda, que é um marketplace aberto ao público, é muito legal, enfim. Tem a loja oficial do Ironman e tal. E a gente estava lá, acho que na quinta ou na sexta-feira, ali transitando no Ironman Village, e viu na fila de retirada de kit, uns atletas têm para retirar o kit, no caso 70.3, quinta, sexta e sábado, né, véspera do evento, uma freira, uma atleta, Eu vi isso. com um hábito. Cara, ele na fila, a gente falou, pô, acho que ela tá no lugar errado. E fomos lá falar com ela, e de fato era uma freira. Cara, freira. Freira, cara. Então, fantástico, né? E fomos conversar com ela, freira, como é o nome dela mesmo? Marisol. Cara, e detalhe, tava debutando na distância no 70.3 e ela já se inscreveu pro ano que vem. Então isso é fantástico. Ela brinca que ela fala, eu cuido muito da minha alma agora mais do que nunca, porque agora eu preciso me cuidar mais ainda, que agora eu sou uma triatleta. E aí, coincidentemente, no 70.3 do Rio desse ano, a gente teve um padre. Que isso? Fazendo a prova. Um padre. Então assim, cara, são histórias que aí mostram justamente o que a gente mais quer. É o que o americano fala. As pessoas que fazem isso são pessoas comuns, ordinary people, gente comum que está disposto a se desafiar. Então o que a gente mais quer é que esse leque cada vez mais se abra e cada vez mais seja preenchido por pessoas que busquem um desafio, obviamente fazendo todo o processo correto, né, de preparação, obrigatoriamente, na nossa percepção, buscando uma assessoria esportiva, né, que você tenha o tempo adequado para se preparar. Enfim, mas uma coisa curiosa que eu queria dividir com vocês também é que o índice de finishers, ou seja, dos atletas que terminam uma prova que larga, que eles largam no 70.3, quanto vocês imaginam? O percentual de finishers? 90%? Bom chute, 94%. No Rio, 98,3%. Caramba. 98,3%. Ou seja, isso nos dá um certo alívio de ver com que as pessoas estão, de fato, Se preparando. se preparando. Não chega lá como aventureiro. Você tem pouco aventureiro.
Tem um outro ali, mas... Eu ia pegar justamente essa avenida aí, porque eu acho que conforme a escala do triatlon e do próprio Ironman 70.3 que você falou que ajudou a dar essa escala, a gente vê as inscrições, graças a Deus, sendo sold out rapidamente. Também deve chegar muita gente despreparada para o ato da inscrição, não para a prova em si. E essa plataforma Sports Love é justamente dos especialistas, que essa galera que você falou, a assessoria, o educador físico, que está por trás deste atleta, preparando ele. Qual que é a importância desse processo até chegar lá? É fundamental, eu diria que é fundamental. Eu acho que esses especialistas têm um porquê deles existirem, né? E o porquê é esse. Você tem, cada um na sua área, eles se complementam, né? Então, você disse muito bem, tem muita gente que quer fazer o desafio para daqui a um ano se inscreve e às vezes pergunta, e agora, né? Agora você tem que se preparar adequadamente para que no dia que você vai estar largando, você consiga estar apto e mais do que nunca com segurança. Então, eu acho que é fundamental esse ecossistema se alimentar de bons educadores físicos, boas assessorias, bons nutricionistas, bons psicólogos, boas lojas de bike, né? E por aí vai. Então, assim, cara, é uma coisa que às vezes até a gente não alcança o tamanho que ficou isso, né? Nesse movimento periférico de tudo isso que a gente falou aqui agora, né? Então, é um negócio... Né? Um dia desse eu estava conversando com uma assessoria grande e ele falou, Galvão, pra gente é maravilhoso isso, porque a pessoa tem que se preparar no D+1 do dia que ela se inscreveu. Isso aí. Então, assim, isso é fantástico. Eu, Galvão, tenho um desafio, cara. Me inscrevi 2 vezes no Ironman em São Paulo, não consegui terminar as 2. Tive uma lesão no meio da prova ano passado. Descobri que eu quebrei o fêmur no meio do Ironman. Caramba. Não terminei. E pra mim foi uma experiência incrível, cara, ter me preparado assim, porque eu sabia que poderia acontecer alguma coisa, já tava com uma dor e tal, não imaginava que ia chegar nesse nível. Sim. Mas por que eu tô contando essa história? Porque, cara, uma das coisas mais especiais pra mim foi o processo de chegar na prova. Então eu lembro que eu chorei muito, assim, mas muito, muito, muito. Na hora que eu tava pulando ali pra nadar. E falei assim, até me emociono de lembrar disso assim, cara. Falei, lembrar tudo aquilo que eu treinei, aquilo que eu passei, foi algo muito especial, assim. É isso. E isso pra mim acho que foi incrível. E eu queria deixar uma palavra aqui de agradecimento, cara, pela equipe. Porque assim, quando o alemão tava lá também, cara, quando eu senti a perna, eu nunca me senti tão cuidado, cara, pela equipe, assim. Todo mundo, e aí, cara, como é que tá, não sei o quê, né? Assim, foi algo muito especial. Porque pra mim significava muito, minha expectativa era ver minha filha na linha de chegada. Eu tinha comprado aquela, que achei muito legal, que a Unlimited fez também, de dar medalha. Vi ela na curva e tive essa experiência de viver a qualidade do evento estando lesionado. Mas eu tô dizendo tudo isso também porque, assim, eu já treinava pro triatlon desde 2014, então eu não era um novato. Na verdade, eu só estava querendo, acho que eu queria fazer para 4 horas e alguma coisa, e eu vou voltar, não vejo a hora de fazer isso. Olha que louco. Eu quebrei, eu tava com cirurgia e eu mandei para esse aqui. Falei, alemão, abriu a inscrição de São Paulo para 2025, eu comprei. Aí ele, mas você nem sabe, né? Eu falei, não, na fé. Aí eu pedi lá para trocar para ano que vem, porque eu não consegui ainda liberação, mas... Tô contando tudo isso porque, cara, eu quero chegar num ponto que, assim, quantas pessoas hoje são novatos dentro do Ironman, assim, do 70.3 e do Ironman? A gente tem, em média, 40%. 40%. É um número bem importante. No Rio de Janeiro, agora, dos 1.700 atletas, quase 700 largando pela primeira vez. Caramba! É um número importante. E isso afeta o jeito de organizar a prova? Não, na verdade, a gente, cara, tem que cuidar, desde o elite até o cara que está estreando, está debutando na distância da mesma maneira, né? É um ponto de atenção a mais, né? Óbvio.
Primeira responsabilidade é tirar todo mundo da água, né? E aí, porque a gente sempre fala que do chão o atleta não passa. Então, assim, o primeiro grande ponto de tensão é extraordinário quando a gente recebe no grupo água liberada. Então já é alívio. E aí a prova tá rolando e a gente tem remoções, sempre tem quedas de bike, e faz parte do processo, né? E as pessoas têm que entender que É puto esporte, pô. é isso, são 3 modalidades conectadas, né? E sempre, você não quer risco nenhum, você fica em casa, né, no sofá, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar preparado, né, com todos os checklists de segurança muito bem planejados e com a execução perfeita. Mas é um negócio que, por exemplo, você pega a natação, por mais segurança náutica que você tem e a gente tem, cara, se a pessoa tiver um mal súbito, esquece. Você esquece. Você pode ter 150 caiaques, 30 jet skis, você não vê. Então a gente está colocando algumas questões para aumentar ainda essa questão da segurança náutica, que é o nosso maior risco numa prova de triatlon. Então 80% das mortes no triatlon acontecem na água, não é por acaso. Já aconteceu alguma coisa alguma vez no Brasil? Dois. A gente teve 2 óbitos em 25 anos. Cara, e é horrível, mas acontece, né? Então, assim, maratona de Nova York, todo ano morrem de 2 a 3. Todo ano. Morre. Acontece, né? A pessoa não tá com o checklist, check-up em ordem. Acontece. Então, assim, mas o mais importante é você estar preparado e para que a execução seja mais, e planejado para que seja mais redonda possível. Como você, Galvão, organiza tudo isso, sendo triatleta, CEO, prova, o que você faz fora isso aí para manter a mente, cara, em dia? Eu procuro sempre valorizar muito a nossa equipe, né? A gente tem um núcleo duro que a gente fala ali na Unlimited, de 30 pessoas que estão conosco há 25 anos, por exemplo. E são pessoas que eu sempre tento passar a mensagem de fiquem rouco de ouvir. A gente tem que ouvir, a gente tem que ser humilde para reconhecer quando erra. A gente tem que ser humilde para estar atento a melhorias, né? A gente tem que ser humilde para enxergar oportunidades de ganho, de melhoria, né? Enfim, eu acho que um dos grandes segredos é você ter uma baita equipe, você dar condições para essa equipe de entregar, né? A pessoa tem que estar muito feliz trabalhando com a gente, e eu sinto isso. As pessoas da Unlimited, elas têm muito orgulho de trabalhar ali conosco, ali nesse núcleo duro, né? E muita gente quer entrar e a gente obviamente que a gente tem de novo, né? Isso é um negócio que não pode ser super inchado, né? Tem que ter o número correto de colaboradores. Então eu percebo que as pessoas que estão conosco são muito gratas por fazerem parte desse movimento, né? Dessa jornada. Então acho que um dos segredos é realmente você poder dar condições para as pessoas executarem aquilo que foi planejado e seguirem uma linha mestra, né, de conceitos inegociáveis, que eu tento passar isso, né, enfim. E Galvão, 25 anos, acho que você está vivendo também um momento muito bom, né? Sold out em menos de 24 horas, quase 24 3 horas, Rio de Janeiro. 3 horas. Então, São Paulo vai ser assim, eu acho. Eu também acho. Se Deus quiser. Eu ganhei meu cupomzinho lá, vou ter que ficar na hora lá, cara, senão eu vou ficar sem vaga pro ano que vem. Qual que é o futuro, cara? Sim, 25 anos, porque se é acomodado você não é. Qual que são... Cara, eu vejo o futuro, a gente tem que trabalhar para que cada vez mais isso seja consolidado, né? Eu acho que, de novo,
não podemos baixar a guarda, né? O momento é importante, o momento é promissor. Eu vejo um futuro com cada vez mais pessoas tentando realizar um sonho, que quando eu sempre falo que a pessoa que cruza uma linha de chegada não é a mesma depois de um feito como um 70.3 ou um full, nem se fale. Então o nosso futuro é seguir nessa trilha, seguir nesse caminho, cuidando muito dessa excelência, dessa entrega, dessa experiência que a gente ralou muito para chegar, né? Não é da noite pro dia. E o futuro eu acho que é promissor. Eu acho que quem sabe fazer 7, 8 provas de 70.3 aqui, eventualmente mais um Ironman, talvez não, mas cuidar bem disso que a gente vem fazendo, né? Realmente ter essa atenção e sempre estar aberto a ouvir críticas, desde que sejam construtivas, né? Hoje em dia, com essa questão de rede social, você tem que filtrar muita coisa, né? Tem né, a questão dos haters, né? Isso você vai ter. É por isso que você não tem? Exatamente. Um dos motivos que eu não tenho rede social, na física. Não, esquece, eu não quero ficar também. Eu sou um cara muito bem resolvido, não preciso mostrar nada pra ninguém. Eu tenho um mantra meu que eu sempre falo que cofre cheio não faz barulho. Então, cara, fica quieto, quer fazer algo bacana, faça com o seu negócio, né? Eu acho que não preciso de confete, não preciso de nada disso, cara. Eu acho que, de novo, a gente tem uma missão e a missão é transformar a vida das pessoas através dessa nossa plataforma espetacular chamada Ironman Brasil. E aproveitando essa pergunta aí do futuro, qual que é o limite entre entregar essas provas aí com a qualidade e excelência que vocês entregam e o volume de pessoas que Esse ponto é fundamental. Você tocou num ponto, Alemão, super importante. Vou dar um exemplo aqui. 70.3 do Rio. A gente tem um limite, aliás, todos os nossos eventos a gente trabalha e respeita o limite técnico. Quem determina o limite técnico? A gente e o percurso, né? Vou trazer aqui o exemplo da Maratona do Rio, que é de um grande amigo meu, do Duda Magalhães. Para mim é um case mundial de sucesso, mas na minha humilde opinião, perderam a mão. Né? O ano passado foram 35 mil pessoas, esse ano 50 mil pessoas. Não tem como você entregar uma experiência espetacular para 50 mil pessoas. É físico o problema. Você não tem como. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Enfim, então vou dar um exemplo do Rio, 70.3 do Rio. Abrimos inscrições, fechamos em 3 horas. Ficaram de fora pelo menos 500 atletas. A gente poderia abrir mais 500 vagas? Poderia. Deveria abrir? Não deveria. Então a gente abre mão de uma receita importante. Eu comentei ali nos bastidores com vocês. 50% da nossa receita ainda é oriunda de inscrições, ou seja, é sensível. E uma inscrição de 70.3 e full é uma inscrição, diferentemente de uma corrida de rua, que é uma inscrição, cara e barato é relativo, né? Mas democrática. É uma inscrição que não é uma inscrição de R$150. É uma inscrição que o cara tem que pensar. Que o cara, cara, assim, a gente sabe que a gente conversa, custa. E a inscrição é um item desse processo custoso, né? Assessoria, nutricionista. A bike. Etc. A bike fit, não sei o quê. Roupa de borracha. E por aí vai. Equipamento para 3 modalidades. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente abriu mão de uma receita muito importante com esses 300, 400, 500 atletas que ficaram de fora, mas a gente não abriu mão da entrega. Isso é inegociável. É uma das nossas caixinhas que eu mencionei aqui, inegociável. Então assim, cara, a gente tá, enfim, vamos lançar até novembro um projeto novo que sai um pouco do triatlon para 2026, e a primeira coisa que a gente discutindo internamente é limite técnico. Primeira coisa. Então assim, a gente vem sendo cobrado no bom sentido, né? Pô, Galvão, por que vocês não, né,
começam a olhar novamente para outros esportes que não seja o triatlon, que de 2015 para cá a gente está focado 100% no triatlon. Então a gente tem grande chance do ano que vem já lançar um novo projeto, justamente pensando nisso, nessa exclusividade, nessa excelência na entrega, na ponta, nessa questão do limite técnico, na questão da experiência do kit, do pós-evento. Então a gente está quase, já temos o local, já temos... Tem uma modalidade. Já tem uma modalidade. Tá quase para lançar. Então assim, esse ponto que você trouxe é super importante. E quero lançar outra aqui, agora para as marcas. Você acabou de falar aqui que a prova que vocês fazem, você corrigiu o Thiago aqui, que é uma das melhores do mundo. E o que falta ainda para as marcas olharem com mais carinho, para estarem investindo no esporte, no triatlon e no Ironman no Brasil? Cara, falta a pessoa enxergar que ela tem essa possibilidade, né? A gente ainda vê muito grandes marcas e grandes empresas indo só pro trivial, que é um lugar seguro, né? Aquela história do ROI, o cara é cobrado, pô, você investiu aqui 1, 2, 3, 4, 5 milhões, quanto que deu de retorno? O retorno é relativo. Peraí, só um minuto, eu concordo, mas peraí, e a questão do awareness? E a questão do posicionamento? Né? E a questão... Então, falta, acho que as pessoas começarem a enxergar e abrir um pouco mais a cabeça, que você pode ter toda aquela questão do trivial, do que é o tradicional, mas você pode também começar a olhar para esses novos caminhos que o evento pode te entregar, complementando o que você já faz, né? Mas, cara, assim, ó, a gente, com toda a sinceridade, nessa questão, a gente está com bons parceiros importantes, e a gente é privilegiado nesse sentido hoje. Só que, como eu mencionei aqui, a rodagem de bolsinha, 25, ela é frequente, mas hoje a gente está num momento também importante, com bons parceiros super estratégicos, e isso faz com que a gente tenha vida longa, né, no planejamento, né, olhando realmente para frente, conseguindo de fato ter uma recorrência, né, nos eventos. Então isso é super importante também. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que ele já respondeu. Eu ia falar assim, o que você já queria fazer pelo esporte que você ainda não fez, mas acho que você já vai fazer aí ano que vem, né? Cara, não, na verdade eu acho que a gente quer continuar, nossa missão é entregar boas experiências, cara. E no final do dia, aquele cara realmente, a gente tem a mais plena e absoluta certeza que o cara foi impactado de uma maneira super positiva e a vida dele mudou para melhor. Essa é a nossa missão. Então, assim, eu sou cidadão honorário de Florianópolis, eu sou cidadão honorário de Maceió. Cara, isso não tem dinheiro no mundo que compre, né? Então, assim, dinheiro é importante? Lógico que é importante. Mas, cara, tá longe de ser a coisa mais importante da vida, cara. Então, o dinheiro se ganha e se perde, né? É uma commodity. Então, assim, foi o que me motivou, né? Eu encontro, às vezes, amigos que continuaram no mercado financeiro e aí brincam comigo. Pô, Galvão, você estaria mais rico hoje se tivesse continuado no mercado. Muito provavelmente. Mas eu tenho certeza que eu não estaria tão realizado quanto eu estou hoje, o que é um privilégio, né? Então, assim, é um trabalho danado, mas... E o legado, né? Que você vai deixar aí. Galvão vai, mas vai ficar o Ironman do... Exato. A gente tem plena consciência disso, e o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de continuar nesse caminho, sem abrir mão dessas questões que são inegociáveis. Esse que é o grande desafio. É a tentação, né? Cara, assim, não, porque realmente você pega... Você fica satisfeito, né, cara? Cara, você pega... Cara, você começa a olhar número, você começa a se preocupar, de novo, isso é um negócio. As pessoas têm que entender que isso aqui é um negócio, que se não fosse um bom negócio, a gente não estaria, independentemente dos altos e baixos que a gente de fato passou, esse é um negócio que está consolidado, com todos os desafios que a gente tem ano a ano, mês a mês. Uma pandemia no meio. Pandemia, né? Tecnicamente a gente quebrou na pandemia,
literalmente. Mas a gente tinha lastro, tinha estrutura. Eu não mandei ninguém embora na pandemia. Ninguém. Dos meus 30 colaboradores foi mandado embora na pandemia. Eu banquei o salário de todo mundo. No primeiro ano full, no segundo ano 30% de desconto, banquei 70%, sem nenhuma receita em 2 anos. Então assim, cara, a gente sangrou, de novo, altos e baixos, mas o que eu quero dizer é que isso aqui é um negócio consolidado, mas cara, que requer atenção, cuidado contínuo. Então a gente, cara, não podemos baixar a guarda, cara. Empreender no Brasil não é para amadores. Empreender no esporte no Brasil não é para amadores versus 2. Exatamente. E fazer um Ironman nessas duas variáveis, porque aí você tem que negociar com o cara, com tudo, cara. Assim, todo evento que a gente coloca de pé, em média a gente tem, pra vocês terem uma ideia, perto de 400 cones roubados, por exemplo. Grade roubada. E por aí vai. Você tem uma perda normal, né? É uma loucura. Assim, acima do normal, né? A gente trabalha aqui em São Paulo, por exemplo, na próxima prova, a gente vai trabalhar com 4.800 cones. A gente criou, de 10 anos para cá, um cargo lá na Limited de supervisor de cone. É verdade. Cara, porque senão não dá conta, cara. Você tem que colocar e retirar no tempo que o órgão de trânsito te exige liberar a via. Lembrando, a gente não é dono da via, né? A gente compartilha a via em muitos casos, né? Então, cara, assim, de novo, é uma missão e um negócio super desafiador, mas, cara, eu posso afirmar que compensa, porque é um privilégio poder fazer o que a gente faz há tanto tempo e, se Deus quiser, por mais se tiver saúde, por mais 25 anos, ainda. Pelo menos. O alemão sempre faz uma pergunta no final, Galvão. Que essa daí a gente não fala pra ninguém, nem combina. Exatamente, mas ela é tranquila. Quem você gostaria de ver nessa mesa aqui, podendo compartilhar um pouquinho com a gente, lembrando a nossa audiência, que são esses especialistas aí, pode ser marca, pode ser um especialista, quem você acha que tem que sentar aqui, que tem muito conteúdo pra entregar? Tem tanta gente, cara, mas de bate-pronto que eu falaria o Bernardinho, que é um triatleta, inclusive. Legal. Que é um cara que ele é inspiração para muita gente. É um cara que, pelo fato de ser tão exigente, ele passa a ser polêmico, né? Mas é um cara que eu tenho uma baita admiração por ele. É um cara que tem muita gente, cara. O próprio Thiago Vinhal, que é um cara que inspira muita gente, até pela sua história. Ixi, são tantos, mas eu acho que de bate-pronto... Show, esses eu acho que tem que estar sentado aqui. Um já foi, agora tem que trazer o Bernardinho. Exatamente, fica o convite aí. Vinhal veio. Valeu, pessoal. Obrigado. Show, obrigado você, Galvão. Privilégio nosso ter você aqui. Valeu, obrigado. Parabéns por toda a jornada, por toda a história. E obrigado. Que venha muitos ainda Ironman 70.3 se Deus quiser, 3D, pra frente. Que a gente vai, quem sabe, tá lá um dia vendo esse cara aqui do lado aí, recuperar da lesão lá e cruzando Vai estar. Vou ter paciência. Eu tô lesionado também. Sei lá como é que eu vou fazer para daqui a 2 anos. tá largando. Essa é a história, acho que de todo mundo. Não tem a lesão faz parte a dor faz parte, cara, do triatleta. Exato, e tem que gerenciar. O mais difícil eu fiz, que foi classificar. Isso. Eu quero terminar lá, porque mesmo que não dá para a prova... A prova é muito alta, né? Não, e competir com um europeu, o sul-americano, numa prova onde tem altimetria, pra vocês terem ideia, nessa prova de Marbella, em 90K são quase 2.000 de altimetria. É muita coisa, cara. Uma loucura. 1.830 de altimetria. Então, os europeus vão deitar e rolar em cima de nós, mas, cara, assim, de novo, faz parte do processo se lesionar, só se lesiona quem treina. Isso aí. E por aí vai. Então, obrigado pela oportunidade. É uma alegria e um prazer sempre estar falando dessa nossa jornada, desse nosso movimento, que é um movimento transformador de vidas, e a gente é muito privilegiado em poder fazer isso, e se Deus quiser, por mais 25 anos. Deixa eu fazer a conta aqui, 56. Vai dar. Vai dar, pô. Limite. Vai dar. Eu quero estar largando, mínimo com 80 anos, que tá largando então, 70.3. Aí pronto. Que é 24 anos. Você já fez alguma prova sua? Cara, pouca gente sabe, eu fiz uma prova nossa, 70.3 de Penha, em 2012, e eu me arrependo profundamente
Fiquei em terceiro na categoria. Aí. E aí eu, cara, porra, nego pegando vácuo. Nego pegando meu vácuo. É brincadeira. Eu não podia penalizar o cara. Eu queria parar pra arrumar cone, queria parar pra. Cara, foi terrível. Agora a próxima é só com uns 80. Não. Aí. Enfim, mas não. Mas me arrependi muito mesmo, de verdade. Aí eu acabei a prova, me troquei e voltei pra chegar. Foi terrível. Boa. Mas enfim, mas foi a única em 25. Primeira, única e última em 25 anos, que não funciona, cara. Não funciona. Lá era uma prova menor. Naquela época as provas eram menores, tinham acho que 600 ou 700 pessoas largando. Mas não justifica. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Nenhum, ficou até nervoso aqui de lembrar. Foi. Ainda mais. Valeu, show, obrigado, Galvão. Valeu. E vocês não esqueçam, seguir a gente em todas as redes sociais, facinho, @SportsLoversOficial. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Sports Lovers.